Perfeito, então. Todo mundo já terminou as questões ou espero mais 5 minutinhos? Eu já terminei. Ah, perfeito. Show de bola. Vou esperar mais só 5 minutinhos até o pessoal concluir e aí a gente volta, tá? A gente continua falando por aqui. Jeane? Jeane, tá por aí? Oi, professor. Tô sim. Ó, eu vi que você fez 2 apontamentos lá pelo AVA. E aquela questão, realmente, eu vi que você me mandou uma questão. Depois, aquela questão, realmente, ela tá errada, porque só tem uma verdadeira lá, das alternativas. E Eu achei estranho mesmo. Tá errada mesmo, ela não tá correta. Eu até tô com ela aqui, deixa eu abrir ela aqui pra gente ver. Tem alguém mais tentando entrar aqui? O Leonardo entrou. Ô, professor, mas essas perguntas que no AVA que estão erradas, eles não arrumam na hora, né? E nem no semestre, eles demoram muito tempo para arrumar. Eles demoram para arrumar. Mas, assim, uma questão só não compromete a pontuação de vocês. Então, tranquilo, é mais um apontamento. E aí, a Jane achou também um outro erro lá. No final da unidade 2, eles têm um vídeo lá, o vídeo de encerramento da unidade, é um vídeo sobre TI. Eu até mandei o print para Beth, porque tá errado também. Então, tem esses 2 elementos aí que eu tô acompanhando para ver se eles ajustam. Mas, assim, diante de todo o cenário, eu acredito que esses ajustes, eles só subam aí, essas atualizações, elas vão subir apenas no próximo semestre. O pessoal tá chegando aqui, gente. Aí, o pessoal tá chegando também. Gente, ó, vamos fazer assim, vamos corrigir as questões, tá? As questões que eu passei, e aí depois eu explico melhor o trabalho, tá bom? Como é que vai funcionar aí, eu passei alguns temas, vocês se dividiram para fazer, tal, tudo direitinho, e aí a gente vai falando. Eu dei aqui algumas explicações via WhatsApp para a gente não perder esse momento de aula, né? Para não gerar prejuízo e coisa do tipo. Então, eu tentei prosseguir ali via WhatsApp, depois que a gente não conseguiu entrar aqui no Teams. E, de certa maneira, até que funcionou bem, a gente conseguiu dar andamento aí na aula até que eu conseguisse voltar. O que eu comentei lá via WhatsApp, só para a gente esclarecer e para que todo mundo fique ciente aí. Importante, eu falei da questão ainda da gestão do conhecimento, que foi um assunto que eu introduzi a semana passada, né? Da importância da gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento, o que é, né? A gestão do conhecimento, a gente fala que dentro de uma organização existe o que a gente chama de capital intelectual. O que é esse capital intelectual? Esse capital intelectual é o conhecimento comum da empresa. Então, e aonde está esse conhecimento comum? Esse conhecimento está dentro da cabeça das pessoas ali, né? Então, cada pessoa possui um conhecimento e o conjunto desse conhecimento é o que a gente chama de capital intelectual.
Qual que é a finalidade da gestão do conhecimento? A finalidade da gestão do conhecimento é transformar o conhecimento, que é um conhecimento tácito. Esse conhecimento tácito é o conhecimento que é o do seu colaborador, é o conhecimento que é dele, que ele adquiriu provavelmente ou por experiência ou até mesmo por estudo, e transformar em conhecimento explícito. Esse conhecimento explícito seria um conhecimento comum à organização. Eu falei basicamente disso lá nos áudios do WhatsApp. Tranquilo até aí, gente? Sim ou não? Sim. Tranquilo, né? Foi tranquilo. Ótimo. Continuando aí, gente. Eu passei 3 questões aí. A gente pode corrigir? Todo mundo conseguiu fazer? Todos fizeram? Sim. Eu fiz. Beleza, Sim. ó. Então vamos lá. Vou pegar lá o primeiro, porque, assim, de certa forma, as questões aí vão ajudar a gente a relembrar o que eu falei aí no WhatsApp. E não só isso. Vai ajudar também... Acho que o pessoal está me chamando aqui, beleza. Vai ajudar a gente a dar continuidade aqui, vamos lá. Então, primeira questão. Cite os principais pontos apresentados no vídeo sobre neurogastronomia. Antes, eu queria fazer uma consideração, gente. Esse vídeo, ele mostra uma das faces da neurogastronomia. Por quê? Ele mostra que, na verdade, quando a gente olha um prato, se eu olhar um ovo, né? Eu já comi um ovo. Então, o cérebro, ele já criou, já formatou lá o sabor, relacionou a imagem. E lá, o que eles fazem? Eles distorcem o sabor para causar... Isso não é ruim para o cérebro, porque acaba causando novas sinapses, né? E quanto mais novas sinapses, novos movimentos a gente faz, é melhor, porque é um novo aprendizado. Então, ele mostra de que maneira, o vídeo, basicamente, ele mostra de que maneira a comida age no nosso cérebro. Lembrando, assim, que isso é uma das vertentes só, tá, gente? Porque a neurogastronomia, ela é muito mais ampla. E quando a gente trabalha com neurogastronomia, um dos principais pontos é o quê? Neuro é cérebro, gastronomia é o comer. A gente começa a formatar, né, o processo de alimentação desde o local que essa comida é servida, a maneira que ela é servida e a forma que ela é apresentada, e o que isso pode despertar no cérebro, até mesmo as cores e assim por diante. Então, o vídeo ele mostra uma das vertentes, não contempla toda a gastronomia. Então, essa é a primeira observação que eu queria fazer para vocês. Aí, dando continuidade aí. Cite os principais pontos apresentados no vídeo sobre neurogastronomia. Quem pode fazer alguma consideração? Quem respondeu? Posso? Pode. A Patrícia ou a Sandra? Patrícia. Pode falar, Patrícia. É assim, o que eu entendi que o cérebro, ele vê, né, como você mesmo falou, ele enxerga, mas ao provar, ele entra em parafuso, porque ele não pensou que era aquilo, mas não era. É isso mesmo. Na verdade, causa uma reação estranha, né? Porque, assim, como a gente já tem uma forma de associação, né, daquela comida com sabor, com a imagem, quando eles trocam os sabores, né, você fala, opa, o cérebro entra meio assim, meu Deus, é um novo elemento, tem alguma coisa diferente. Tanto que na hora que você começa a assistir o vídeo, um menino que provou lá o bolinho, que é um cupcake, mas não é um cupcake, ele está associado a um outro elemento aí. Ele fala, tem sabor de queijo, e era verdade, era um bolinho de queijo. O cérebro começa a procurar referências para associação, certo? Sim ou não? Ô, professor, mas daí quem engana, quem está enganando o cérebro é o paladar, né? É o paladar, porque é o primeiro contato, né? Porque que acontece? Eu olhei lá para o cupcake. O paladar visual. É o formato do cupcake.
A cobertura é semelhante à cobertura de um doce, e assim por diante, e assim vai. Tal, porém, na hora que você come lá as suas papetas gustativas lá, percebe que é um salgado. Então, o paladar, ele te manda a mensagem, fala, opa, tem alguma coisa errada, essa imagem está associada errada. Aí começa a criar novos caminhos de percepção. Certo? Certo. Ô, professor, mas outra pergunta, mas o cérebro não pode rejeitar? Não, não necessariamente, porque o cérebro ele está sempre aberto a aprender novas coisas. Ele nunca rejeita o que é novo. Muito pelo contrário. Ele absorve o que é novo. Tanto que a gente fala o seguinte, né? Você está habituado a fazer um caminho para ir até sua casa, do trabalho até sua casa. Como que é uma forma de você sair do piloto automático e conseguir absorver mais coisas? É tentar um novo caminho, fazer sempre um novo caminho, justamente para você sair daquele padrão. Então, o cérebro nunca rejeita o que é novo, muito pelo contrário, ele cria novas associações. E isso é bom para estimular o cérebro, entendeu? Entendi. Perfeito. Pessoal, alguém mais colocou aí? Leonardo, o que você colocou lá na sua questão? Só para a gente ter como referência aí. Eu coloquei. Tá todo mundo ouvindo? Sim. Sim. Só distancia um pouco. Você deve estar de fone, distancia um pouquinho. Tá todo mundo ouvindo? Sim. Sim. Pode falar, Leonardo. Eu coloquei assim, que no vídeo explica que o cérebro precisa ser exercitado e estimulado, como qualquer outro tipo de músculo. E o que acontece na realidade é diferente do que ele cria em expectativa. No caso, ele criou uma expectativa, mas na realidade foi outra, criando um estranhamento, uma confusão no cérebro. Mas como o senhor mesmo tinha dito, é um estranhamento bom, porque aí o cérebro se mantém ativo. Perfeito. Isso daí. Gente, mais alguma dúvida aí nessa questão? Sim ou não? Não. Tranquilo? Sim. Beleza. Vamos seguir aí. A outra questão que a gente trabalhou, vai lá, cite a importância da gestão do conhecimento para a gastronomia. E aí, quem que respondeu aí pode me falar um pouquinho? Eu coloquei, professor, que é como um conhecimento técnico, é você ter o conhecimento de como você elabora um prato, de como funcionam as máquinas dentro da cozinha, ter esse suporte a mais, que é como eu posso explicar, o conhecimento que vem do conhecimento, a experiência que vem por conhecimento. Sim, é isso aí. O que mais que a gente poderia ter falado aí, pessoal? Jeane? Eu não soube explicar isso, professor. Beleza, a gente vai esclarecer aí então. Quem mais fez, gente, que poderia? Patrícia, o que você colocou lá pra gente? Compartilha com a gente, por favor. Eu coloquei um conjunto de práticas que procuram gerenciar a circunstância que o conhecimento precisa dentro da cozinha. Certo. Assim, o mais importante dessa questão, vamos lá, a gestão do conhecimento, o objetivo é transformar aquilo que é seu, conhecimento tácito, né? Aquilo que é seu. Então, por exemplo, eu tenho um conhecimento tácito, o Fernando tem outro conhecimento tácito, a Ingrid tem outro conhecimento tácito. É dela, certo? Transformar isso em conhecimento explícito, em um conhecimento comum. Para que isso? Por exemplo, o brainstorm é uma ferramenta de gestão do conhecimento. Para que, assim, de uma maneira conjunta, né, a gente tenha um entendimento e todo mundo possua aquele conhecimento que é seu. Então, por exemplo, se eu falar assim, a Jeane... Opa, tá dando algum problema aqui. Ah, meu Deus. Todo mundo tá me ouvindo? Sim.
Sim, professor. E a Edna acabou de falar que ela não está conseguindo entrar. Ah, tá bom, não tem problema. Transformar em comum. Então, por exemplo, a Jeane, ela faz um corte diferenciado na salsinha, que ela chamou de corte Jeane, uma suposição, tá? Esse corte que ela faz e ela criou é um conhecimento tácito, porque só ela faz. A partir do momento que ela compartilha com outras pessoas, ele passa a ser explícito. Aí eu estou fazendo gestão do conhecimento. O fato de eu pegar um conhecimento que é só seu e criar aí um processo que é comum, eu transformo isso num conhecimento explícito. Tá claro isso, gente? Sim ou não? Sim. Professor, Sim. Pode Sim. falar. qual é a diferença do conhecimento tácito para o conhecimento intelectual? O conhecimento tal, a diferença do conhecimento intelectual, né? É um conhecimento que normalmente a gente pode chamar até às vezes de formal, é um conhecimento que você aprendeu sendo ensinado ou coisa do tipo. É diferente do conhecimento tácito, porque o conhecimento tácito você pode aprender com essa experiência do dia a dia, o que a gente chama até de conhecimento empírico, né? Conhecimento empírico é aquele conhecimento que não é testado, porém você adquiriu ele, certo? Sim ou não? Certo. Sim. Então, por exemplo, o conhecimento formal ou conhecimento científico, que é esse mais intelectualizado, tal, é um conhecimento que já foi testado. Então, quando eu trago aqui um conceito sobre neurogastronomia para vocês, isso é um conhecimento científico. Por quê? Já teve um estudo que comprovou esse conhecimento, que formatizou esse conhecimento e assim por diante, certo? Diferente do conhecimento empírico, que é o conhecimento que você aprende na prática ali, com a sua experiência e assim por diante. É importante. Qualquer conhecimento que seja científico, ele sempre vai partir de um conhecimento empírico, daquele conhecimento que não foi testado previamente, certo? Sim ou não? Sim. Hã? Ô, professor, Pode falar. Tem alguém professor, com o telefone? então, o tácito não seria como o professor por aluno, que o tácito, no caso, o professor está dando a explicação e está dividindo? Eu não entendi que você perguntou que estava chiando. Você pode repetir? É assim, seria como uma aula. O professor é o tácito, ele está dando o seu conhecimento para o aluno, porque ele está compartilhando? Sim. Ou não? Tem nada. Tácito com explícito. Então é isso. Isso. Só esclarecendo assim, o meu conhecimento aqui, por exemplo, nessa aula, o que eu estou falando é um conhecimento tácito, porque é um conhecimento meu. Porém, esse conhecimento tácito que eu estou passando para vocês é um conhecimento científico, porque ele já é testado. A partir do momento que eu estou passando para vocês, falando, estou transformando ele em explícito, para que todos tenham aí contato com esse conhecimento, certo? Sim ou não? Então tácito seria quando, no meu trabalho, eu crio uma maneira mais fácil de, sei lá, de um corte, e aí depois eu acabo deixando ele explícito para os meus colegas de trabalho? Isso daí. Você compartilha esse conhecimento com os outros. A partir do momento que você está compartilhando esse conhecimento, ele passa a ser explícito, certo? Certo. Então, perfeito. Show de bola. Ajudou a esclarecer, Giane? Ajudou sim, professor. Agora eu entendi. Beleza. Mas a gente vai falar um pouco mais, porque assim, tem algumas ferramentas dentro do conhecimento, da gestão do conhecimento, que a gente vai partilhar, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Tá Bom, bom. ó, vamos.
Professor, a Edna ainda está aguardando para entrar e o Fernando Rossi, que é aqui da sala, ele está sem o microfone, então ele não consegue responder. Tá bom? Ele só pediu para avisar. Beleza. Tranquilo, não tem problema não. Qualquer coisa, depois a gente dá um suporte para a Edna aí, a gente coloca as respostas lá no grupo. Hoje eu não vou... Eu estou tentando adotar o mecanismo de colocar sempre um roteirinho da aula, só que hoje, por conta do problema tecnológico, não vai ser possível isso. Então, mas qualquer coisa depois eu coloco lá no grupo para que ela não se sinta perdida aí no conteúdo. Gente, ó, vamos lá, a terceira questão. Deixa eu achar aqui a terceira questão. Terceira e última. Ó, diferencia o conhecimento tácito de conhecimento explícito. Na verdade, a gente já acabou respondendo essa questão aí, né? Diferencia o conhecimento tácito de conhecimento explícito. Cite um exemplo. Alguém poderia ajudar aí? Eu fiz assim, tipo o arroz. A gente coloca o sal, mas acha que está faltando algo. Né, no tácito. No explícito, eu coloquei como uma confeitaria que não pode mudar nada. Porque se você mudar alguma coisa, você desanda tudo. Mas mesmo que a pessoa está te explicando as coisas, você não sei. Eu não entendi a parte da confeitaria, Sandra. Não, é a Patrícia. Patrícia. Quer dizer, na confeitaria a gente não pode mudar praticamente nada, né? Que se, exemplo, se mudar por um pouquinho mais de açúcar ou menos açúcar, o bolo não dá certo. Mas assim... eu fiz... assim, professor, eu fiz errado. Agora que eu estou percebendo que eu fiz errado. Não, mas não tem problema. Tá certo. A única coisa que você poderia fazer é o seguinte, se você criar um novo creme dentro da confeitaria... Né, você compartilhar esse creme com os demais, aí ele passa a ser explícito, tá? Tá. Tranquilo? Sim. Sim ou não? Sim. Beleza. Gente, vocês deram uma olhada na unidade 3, seção 2 lá? O que fala na unidade 3, seção 2? Lá do AVA de vocês? Fala gestão de produtos não alimentares, é isso? Ou é a seção 3? É isso mesmo, né? Isso. Lá nessa unidade, gente, ele vai falar, primeiro, um pouco de logística, né? A importância de transporte, a diferença dos alimentos, aqueles alimentos que são perecíveis e os que não são, e a maneira de armazenagem aí, para que você não perda esses elementos, né? Então, lugar com refrigeração e assim por diante. O que mais que fala lá, gente? Descarte de lixo seco e inorgânicos, orgânicos, os úmidos. Exatamente. Ele vai dar uma série de padrões de como lidar com os alimentos, tanto de transporte, estocagem, certo? Transporte, estocagem e descarte. Basicamente é isso. É uma unidade bem simples, né? É algo bem simples que tá falando lá, nada além daquilo que a gente fala sempre. E importante, gente, eu vou pedir para que vocês, eu vou dar uma pontuação, porque eu já contava, a unidade 1 e a unidade 2 ficou lá no primeiro bimestre. A unidade 3 e 4, a gente vai tratar agora no segundo bimestre. Então, a partir de agora, como é que eu vou fazer? Nós vamos ter 1.500 pontos de atividade desenvolvida em sala de aula. 200 pontos dessa atividade desenvolvida em sala de aula, eu vou vincular ao AVA. Como isso? Como é que eu vou fazer isso? Pela participação no AVA mesmo. Então, tentem se policiar, assim, por semana, fazer pelo menos os exercícios daquela semana. É teste, é coisa simples. E aí, no final
do semestre aí, eu puxo uma listinha para ver a participação de todos e aí atribuo 200 pontos referente à participação lá no ambiente AVA, tá, gente? É um estímulo para que vocês também absorvam o conteúdo que está lá e testem o conhecimento e até tragam questões aqui para o momento de aula para a gente debater, que nem a Jane fez quando viu que tem uma questão lá na unidade 2 que ela tá montada errada, esse tipo de coisa é importante. Tá bom, gente? Sim ou não? Sim. 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 Professor. Sim. Ó, na semana que vem, a gente colocou lá os temas, né? Coaching em gastronomia, neurogastronomia, benchmark em gastronomia, PDCA aplicado em gastronomia e gestão de conflitos em gastronomia. São 5 temas aí. E a gente vai debater aí um tema por aula. Como que a gente vai fazer esse trabalho aí? A gente dividiu. Quem que ficou com o coaching em gastronomia? Coaching em gastronomia, acho que tá com... Eu não sei quem que é, porque é 1881 o final do telefone. Quem que é? Alguém sabe? O número de telefone, não. E também não deve estar aqui na... É a Edna. É a Edna? Ela não consegue entrar na aula agora. Ah, tá. Não tem problema. O que a gente vai fazer? Como vai funcionar aí a dinâmica da apresentação desses trabalhos? Ela é bem simples. Por tema, eu vou mandar um artigo. Esse coaching gastronomia, ele já está aqui, até aqui no grupo, porque eu mandei... Acho que foi essa semana que eu compartilhei. E aí, a pessoa, a dupla, não precisa fazer apresentação de PowerPoint, nada disso. O que ela vai fazer? Ela vai sintetizar o artigo em uma página. Eu não quero nem que coloque, lógico, a formatação dessa página vai estar nas normas ABNT, então lá espaçamento 1,5 e assim por diante, mas eu não quero que me envie com capa, tá? É só apenas uma página e vai me mandar, pode ser ou por WhatsApp ou por e-mail, não tem problema. Uma das duas formas aí. E aí, nessa página vai estar o quê? Um resumo desse artigo e embaixo você vai colocar aplicação em gastronomia. Então, por exemplo, esse de coach, eu já mandei lá o artigo. O que a Edna vai fazer? Ela vai ler, vai compreender e vai mandar lá o resuminho e vai falar da aplicação em gastronomia. Show de bola. Chegou na próxima aula, lá na próxima semana. Ela vai falar com a gente sobre isso. Então, falou assim, gente, eu li lá o artigo, o coach é isso, e aplica-se na gastronomia de tal forma. Coisa simples, vai falar 10 minutinhos, tal. E aí, a partir daí, a gente vai começar a falar a respeito. Importante, esse resumo, no primeiro momento, você vai mandar para mim, para eu dar uma olhada, para ver se está tudo certinho. E aí eu vou pedir sempre para que seja mandado uns dias antes da aula. Então, por exemplo, da Edna, que é na semana que vem, me manda até sexta-feira esse resuminho, porque eu vejo que está tudo certo, tudo ok. Estando tudo certinho, eu já mando para o pessoal no grupo, para o pessoal dar uma olhada também, para que no momento que a gente discuta esse assunto, o pessoal esteja atento aí a essas questões e consiga acompanhar a aula. E depois a gente segue com o conteúdo da aula. Dúvidas aí, gente? Sim ou não? Professor, Pode falar. Cada item vai ser numa semana? Cada item vai ser uma semana. Então, tá. Começa com esse. Começa com esse a semana que vem. Eu não vou poder demorar muito, porque a gente está aí há praticamente um mês antes da B2. Então, a gente vai trabalhar um tema por semana. Então, são 5 semanas e vai dar certinho antes da prova. Lembrando, essa atividade aí, eu vou atribuir 700 pontos dessa atividade. Os demais a gente vai construindo junto aí, certo?
Certo. Certo. Professor, Pode falar. voltando aqui às questões que nós estávamos fazendo, de número 2 aqui, citem a importância da gestão de conhecimento para a gastronomia, né? Certo. Fica sendo o conhecimento tático e o explícito? Não. A importância da gestão do conhecimento para a gastronomia é que é mais uma ferramenta para partilhar conhecimento, certo? É mais uma forma de compartilhamento de conhecimento para ajudar aí na tomada de decisão. Então, para a formulação de novas receitas, solução de problemas dentro da brigada e assim por diante. É mais uma forma, mais um caminho, né? É mais uma estratégia de compartilhamento de conhecimento. Ah, tá bom, então. Certo? Sim. Obrigada. Tranquilo? Sim. Dúvidas aí, gente? Não. Não? Por enquanto, não. Tranquilo? Sim. Só mais uma informação. Vocês conseguiram dar uma checada lá no... Essa semana o pessoal tá passando um pente fino aí lá no ambiente AVA e tal. Vocês conseguiram checar, viram se as notas estão corretas, se tá tudo certinho por lá? Sim, professor, até trabalho faltando, a gente já achou. Já achou? Tá. Olhou na minha matéria, viu se tem alguém com alguma pendência. Se alguém tiver, gente, pontua por aqui para a gente tentar sanar, para não ficar, para não acumular pendência, tá? Ô, professor, uma pergunta. Pode falar, Giane. Você passou alguma atividade valendo nota ou era só a nota da B1 sem nenhum trabalho? Porque Não. o que eu vi lá que contou foi as coisas do AVA mesmo, que é as atividades dos exercícios do AVA, e tem lá a nota da B1 e mais alguma outra nota que eu não entendi muito bem o que é. Ingrid, então, eu passei a atividade valendo nota sim. A gente teve vários posts, depois dá uma olhadinha lá que aparece assim, atividade em sala de aula. Se não está aparecendo para você, a gente precisa certificar o que está acontecendo. O que acontece? A gente trabalhou com várias postagens, teve uma atividade em sala, que foi em grupo, antes da gente sair em quarentena, e teve acho que mais 3 postagens que a gente vinculava um conteúdo, a gastronomia, isso a gente vinculou até lá no Instagram, valia 200 pontos cada um. Então, dá uma olhada, depois se você me chama até no privado, no WhatsApp, dá um print para eu ver se essa nota subiu para você. Então, a gente teve atividade em sala de aula, sim. Tá bom, foi aquela do Instagram que a gente postou lá sobre PDCA ou alguma coisa assim, não é isso? Isso. Teve PDCA, teve a do PDCA, teve visão sistêmica. É verdade, verdade. Teve outras. E aí você dá uma olhadinha lá, Ingrid, se aparece para você atividade em sala de aula, a pontuação, tá bom? Não é a Ingrid, mas tudo bem, eu também vou dar uma olhada. É a Giane, professor. Poxa, para mim tá parecendo que você tá muda, então por isso que eu achei que fosse Ingrid. Não tem problema, é uma dúvida geral, não tem problema. Então, eu vou pedir para vocês darem uma olhada lá com um pouquinho mais de atenção, porque se tiver algum erro, a gente já manda a retificação aí e ajeita, e para dar tudo certo aí. Tranquilo, gente? Sim ou não? O senhor não... Não te ouvi, Patrícia. Geral. Não entendi, Patrícia. Isso, que não... Eu não estou ouvindo a Patrícia. Gente, alguém está ouvindo a Patrícia? Não. Morri. Não. Ó, gente, seguinte. Ainda hoje, para a gente ficar alinhadinho,
Ainda hoje, eu vou mandar para vocês todos os artigos referentes aos temas que eu coloquei lá para leitura e fazer daquela forma que eu expliquei para vocês. A gente começa a semana que vem com o artigo de coach. Fiquem tranquilos, assim, que a ideia desse trabalho é compartilhar conhecimento, e eu vou estar lá na hora. Se tiver qualquer tipo de escorregão lá na hora, não, eu vou estar aqui com vocês na hora. Eu vou estar para ajudar também a explicar a ferramenta e assim por diante. Então, não se preocupem em falar algum conceito que não sabe, leia lá, vai tirando as dúvidas ao longo da semana. Por isso que hoje ainda eu vou compartilhar todos os artigos para que vocês deem uma adiantada nisso e a gente converse a respeito. Não deixem de fazer lá o ambiente AVA também, tá? Então, mais essa chamadinha aí, importante. E hoje, para a gente encerrar a aula, faz um tempo que a gente não faz esse tipo de atividade, eu vou pedir para que vocês façam uma postagem para mim, lá no Instagram, marcando lá no Instagram, falando sobre gestão do conhecimento. Eu sei que é um assunto que a gente está aprendendo ainda, digerindo, mas pelo pouco que a gente discutiu na aula de hoje e ontem, pega uma imagem na hora de gastronomia e coloca lá qual a importância da gestão do conhecimento para a gastronomia. Pode sintetizar numa frase, numa imagem, num prato, algo assim, mas que faça referência à gestão de gastronomia, tá? Importante, essa postagem hoje vai valer 200 pontinhos, me marca lá no History. Quem não tiver Instagram, não tem problema, pode me mandar aqui no WhatsApp, então me chama aqui, me manda, tá? Não tem problema. E aí eu vou dar 24 horas para postagem, então agora são 20 para as 11, então 10h40. Até amanhã, às 11 horas, pode postar tranquilamente, que aí vocês fazem com calma. Ô professor, você podia só repetir de novo, bem resumido, porque o meu celular tinha ficado mudo aqui, aí eu só entendi a parte de subir pro History. Tá, eu vou mudar. Eu vou repetir. A Nath tá me chamando aqui. Eu falei o seguinte: utilizando o conceito de gestão do conhecimento, eu quero que vocês criem um post para mim e vai jogar lá no Instagram, como a gente faz de padrão, colocando qual a importância da gestão do conhecimento para a gastronomia. Eu não preciso só fazer assim, eu acho importante que a gestão do conhecimento ajuda na tomada de decisão. Você pode fazer de uma maneira mais genérica. A gestão do conhecimento, nem precisa colocar a gestão do conhecimento, auxilia na tomada de decisão, ajuda na formulação de novos pratos, compartilha conhecimento, ou seja, cria uma pequena frase, vincula uma imagem de gastronomia relacionada à gestão de conhecimento, à gestão do conhecimento, entendeu? Sim, agora entendi. Obrigado. Tá claro? Tá claro, gente? Sim. Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Tranquilos? Sim. Tá, então maravilha. Por hoje é só, gente. Desculpa, hoje foi meio tumultuado aí por conta dos problemas tecnológicos, mas felizmente aí que entra o jogo de cintura, né, dos alunos e dos professores. Então, de antemão, eu queria agradecê-los demais pela compreensão e pela boa vontade. Então, vocês permaneceram aqui no Teams. Voltamos, fomos lá, continuamos a aula no WhatsApp, tentando adaptar aí a tecnologia, e aí voltamos para o Teams. Eu acho que isso que faz a diferença. Vocês são ótimos. A boa vontade de vocês a gente não acha em nenhum lugar. Eu acho que é isso que contribui aí para um bom profissional, a gente aprender com a diversidade nesse momento que a gente está vivendo, né, de adaptação. Sempre vai acontecer um problema aqui, outro acolá. Mas, mesmo assim, persistimos e conseguimos finalizar com sucesso mais uma aula. Então, eu queria agradecê-los aí pela compreensão e pela ajuda, viu, gente? Muito, muito, muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos pela aula de hoje. Vou mandar, professor. Eu que agradeço vocês, muito obrigado de verdade.
Eu vou mandar mais um videozinho para a gente discutir na aula que vem, tá? Então, estou pendente aí com vocês o videozinho para mandar para a próxima aula. E aí, todos os artigos para que vocês vão já se familiarizando com os temas, tudo direitinho. O de coach já está lá disponível, mas eu vou reenviar. E os outros eu mando também, tá bom? Grande abraço a todos, excelente semana. Que a gente possa ter uma semana aí abençoada, com muita conquista. E com bastante saúde mental, né? Que esse momento de quarentena está mexendo bastante com todos, mas que a gente possa manter a cabeça no lugar e seguir, saber que esse momento é necessário para que lá no futuro a gente esteja bem, esteja juntos de novo, tá bom? Grande abraço a todos, sucesso, estamos juntos, tá bom? Obrigada, professor. Valeu, professor. Abração. Tchau, tchau. Tá? Obrigada, professor. Tchau. Tchau, tchau. Okay. Tchau, obrigada. Valeu, professor. Bom dia para você. Bom dia, abraço. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.